de hoje eu vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre prova de residência. Desde quando começar a estudar, quais as especialidades mais concorridas, quais instituições que você tem para fazer, enfim, tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de prova você vai encontrar nesse vídeo. E ó, eu sei que vai se aproximando do final da faculdade, você começa a ouvir falar sobre prova de residência e é uma loucura, porque você sabe que é um bicho-papão, você sabe que é um desafio, mas você não sabe direito como funciona, como que faz, quando você começa a se preparar para isso. Nesse vídeo aqui, eu vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de prova e ainda vou te dar umas dicas valiosas. A primeira coisa que eu quero trazer é um panorama geral sobre as provas de residência no Brasil. Hoje, a gente tem 809 instituições, de acordo com dados de 2019, que oferecem programas de residência. E dentro dessas 809 instituições, você tem diversas especialidades, ou seja, 4.862 programas diferentes. Uma instituição pode oferecer vagas para diferentes especialidades. Quando você acaba a faculdade de medicina, para você entrar numa especialidade, você basicamente tem dois acessos. Um é o programa de residência médica, que é o que eu recomendo, que é o que as especialidades reconhecem como programa de formação de forma geral, mas você também tem a opção de fazer pós-graduação. Qual a diferença entre um e outro? São várias. Primeiro, pós-graduação normalmente não é remunerada, ou às vezes você inclusive tem que pagar para fazer essa pós-graduação. O programa de residência médica, ele tem uma bolsa que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é de R$ 3.300, mas já com reajuste previsto para R$ 4.000, mais ou menos, bruto. Então você tem essa remuneração. O programa de residência também normalmente fornece uma maior carga horária, o que dá uma formação mais completa, ou seja, você tem mais contato com o paciente, você participa mais de cirurgias, você tem um contato mais profundo e, consequentemente, nesses programas, de forma geral, você tem uma melhor formação. É claro que existem pós-graduações que são muito boas, é claro que sim, mas de forma geral, o caminho mais seguro, o caminho mais coerente para você se tornar um bom especialista é optando por um programa de residência médica. Certo? E aí vamos a alguns dados interessantes para você. Dados fresquinhos de 2022. As especialidades mais concorridas, isso varia de acordo com cada instituição. Eu vou dar um exemplo aqui da USP. Então eu trouxe aqui as 5 especialidades mais concorridas na prova de agora, do final de 2021. Então é o dado mais recente que a gente tem. A primeira delas foi cirurgia geral, e isso é uma quebra de padrão. Por que é uma quebra de padrão? Porque nesse ano específico, a USP reduziu o número de vagas para cirurgia geral. Cirurgia geral, para quem não sabe, deixou de ser de 2 anos e passou a ser de 3 anos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E como aumentou o tempo de duração, foi padrão dos serviços reduzirem o número de vagas. Então, cirurgia geral foi a mais concorrida esse ano, além disso, tiveram alguns trancamentos de residência médica. Se vocês quiserem que eu fale sobre trancar a vaga do serviço e serviço militar, deixa um comentário aqui no vídeo e aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like se esse conteúdo está te ajudando. Mas continuando o nosso ranking, então, primeiro, cirurgia geral. Segundo, neurocirurgia. Cirurgia geral contou com 58 candidatos vaga. Neurocirurgia, 48 candidatos vaga. Otorrino e GO, empatados ali em terceiro e quarto colocados, com aproximadamente 35 candidatos vaga. E dermatologia, com 31 candidatos vaga. Então, de cara, já dá para ver que é uma prova bem concorrida. O motivo dessa concorrência você já deve imaginar. Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado em muito o número de médicos formados ano a ano. Só para você ter uma ideia de comparação, eu me formei em 2017. De 2017 para 2021, houve um aumento de 40% dos números de médicos formados. E isso não foi acompanhado pelo aumento de número de vagas de residência. Então, é natural que a gente observe nos próximos anos um aumento ainda maior dessa relação candidato-vaga nas principais residências do Brasil. Vira e mexe sai uma notícia falando sobram vagas de residência médica no país. E realmente sobram. Só que sobram em serviços em que a maior parte das pessoas não quer se formar. Instituições mais afastadas, não tão reconhecidas. As grandes instituições, as mais tradicionais, nunca sobram vagas. Pelo contrário, elas sempre são muito disputadas e muita gente que deseja entrar nessas instituições acaba ficando de fora. Vamos falar um pouquinho
sobre como é a prova de residência no Brasil. Existem diversos formatos, mas a imensa maioria do modelo de prova segue um padrão: 100 questões sobre 5 grandes áreas, que são cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina preventiva e clínica médica. Normalmente são 20 questões de cada uma, podem ter provas diferentes, com 120 até 160 questões, 80 questões, 50 questões até, mas o padrão são 100 questões. Existem também provas em que você faz uma prova e pode concorrer a diferentes instituições. É o caso do SUS São Paulo, em que você faz uma única prova e concorre a vários serviços aqui de São Paulo, municipais. É o caso do PSU e é o caso hoje do Enare, que abrange um total de 86 serviços de residência médica. O Enare é um modelo de prova que vem ficando muito parecido com o Enem do vestibular, em que você, baseado na sua nota, você escolhe ali por ordem de preferência as instituições, e aí rola meio que um sisu em relação às suas notas. Inclusive eu gravei um vídeo específico também sobre a Enare, vou pedir para o editor colocar aqui. Mas de forma geral, esse é o modelo de prova de residência. Também existem provas de segunda fase, também existe entrevista. Então algumas provas exigem uma segunda prova, que é normalmente discursiva e pode seguir tanto um modelo de multimídia, em que é projetado questões, imagens, e você tem que responder de forma extensa. É o caso do IANSP aqui em São Paulo, instituição que eu me formei, que eu ainda estou me formando, afinal sou R4 de urologia aqui. E também existem provas de habilidades práticas. A USP, há um tempo atrás, também fazia esse tipo de prova, em que você ia lá para uma sala, tinha um entrevistador, e às vezes tem um manequim, tem um ator, e que você tem que conduzir uma investigação, fazer um procedimento, realizar um exame clínico, e baseado em um checklist, o examinador dá uma nota para sua performance naquele momento. Algumas provas, como eu falei, exigem também uma entrevista. Nessa entrevista é realizada uma arguição curricular, em que, baseado no edital, você pontua em diferentes aspectos da sua formação, desde tempo de internato, desde realização de iniciação científica, publicação de artigos, monitorias, enfim, o seu currículo também pode ser levado em consideração em provas de residência. Algumas exigem, outras não. Também existe uma preocupação em relação Bernardo, só residência em hospital público é bom? E a verdade é que não, tá, gente? Até um tempo atrás, as residências só existiam em hospitais públicos, mas a medicina foi avançando e hoje a gente tem grandes players aí da saúde privada que estão entrando no mercado de residência. É o caso do Sírio-Libanês, do Einstein, da Prevent Senior, da Redditor. E, como vocês sabem, essas empresas têm bastante dinheiro e são bem organizadas. Um grande receio que as pessoas tinham antigamente é: Bernardo, mas eu vou fazer residência num hospital particular, eu nem vou tocar no paciente. E a verdade é que isso não é mais assim. Hoje as instituições conseguem dar acesso ao residente e a rotinas práticas. Você muitas vezes sai bem inserido, né? Porque você já está trabalhando ali naquela instituição. Muitas vezes eles contratam um ex-residente para continuar no corpo clínico do hospital. E também existem parcerias público-privadas em que muitas vezes a instituição coordena uma OS em um hospital público e o residente faz estágios lá para realizar alguns procedimentos. Então hoje a gente vê bastante avanço nesse ponto de vista. As residências nos hospitais particulares estão ficando cada vez mais qualificadas, cada vez mais competitivas e sim, é uma excelente opção você fazer residência no hospital particular, desde que você se informe antes sobre a qualidade do serviço prestado lá. Por último, guardei a principal dúvida para o final. Como, quando se preparar? Quando que eu tenho que começar a pensar na residência? Olha, a minha sugestão é que você comece a olhar para isso 2 anos antes da prova. Existem pessoas que vão te falar para começar a estudar só no ano da prova. O problema é que estudar para residência é completamente diferente de estudar para a faculdade. Tanto é que surgiram diferentes cursinhos aí que pegam o material que a residência exige e te entrega resumidinho em aulas mais didáticas, de forma que você consiga consumir de uma forma mais prazerosa ou menos desagradável esse conteúdo. O problema é que o grande segredo para você ser aprovado nas melhores residências não é só você consumir conteúdo, estudar loucamente. Você precisa saber o que é mais importante para aquelas provas. Fazer uma prova de residência no Sul vai exigir conhecimentos completamente diferentes de uma prova no Sudeste e uma prova no Nordeste. Da mesma forma, a sua rotina, o seu internato, também é um desafio de ser conciliado com
uma preparação para a residência que corre em paralelo. Então, para a gente conseguir construir uma estratégia sólida, entendendo o que melhor funciona e o que não funciona tão bem para você, eu sugiro que você comece 2 anos antes. E foi também por isso que a gente desenvolveu aqui um programa de mentoria. Nesse programa de mentoria, a gente acompanha os nossos alunos durante toda a preparação deles, seja de 1 ou 2 anos. A gente tem uma plataforma exclusiva para fazer esse acompanhamento com tecnologia própria, que baseado no que você estuda, a gente consegue criar uma agenda de revisões personalizada, consegue te falar o que você precisa focar, em qual momento. A gente conta com uma equipe de mais de 20 monitores aqui para ajudar nesse tipo de preparação. Então, eu vou até, inclusive, deixar o link do programa de mentoria. As vagas ficam abertas durante um período do ano. No momento, agora, elas estão abertas e você pode conferir aqui no link que eu deixei na descrição. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado a se situar melhor em relação à prova de residência. Não dá para explicar tudo, mas eu acho que aqui já tem um bom pontapé inicial para você entender um pouco mais sobre esse tipo de prova e já começar a se preparar no momento certo. Valeu, galera, até a próxima!